Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no dia 12 de Nissan, 5.784, a contar da criação. Dia 20 de abril de 2024, da Era Comum. É a tarde da Torá, neste dia sagrado do Shabbat. Ou seja, estamos no 7º dia e, portanto, hoje nós temos aí o encerramento da nossa Parashá da semana. A nossa Parashá da semana é Metzorá, que é o nome dado à pessoa que está acometida de Tzaraat, a doença espiritual e sobrenatural que aparece no corpo, né, daquele que comete o pecado de Lashon Hará. Então, por isso, Metzorá é a nossa porção da semana, e aí nós temos, né, Metzorá, que é um acrônimo de Motzi Shem Ra. Motzi Shem Ra, que significa alguém que dá a outro um mau nome. Isso está conectado exatamente com a questão do Lashon Hará, né? A língua má ou a língua maldita que faz fofoca, né? Então, a Parashá dessa semana, Metzorá, e a Parashá da semana, Tsaria, né? Geralmente elas são lidas juntas, né, na mesma semana, porque elas são conectadas entre si. Tsaria está conectada exatamente com a questão de conceber, que é a tradução correta, e Metzorá está conectado com aquele que pratica, é o nome dado à pessoa que está acometida de Tzaraat, né? A doença sobrenatural e espiritual que apareceu no corpo daquela pessoa, ok? Então, nesse 7º dia, o sagrado dia do Shabbat, nós temos então a conclusão da nossa Parashá da semana, né? Então, por isso, nós temos aí exatamente a questão do este Shabbat, que antecede Pesach, ele é chamado de Shabbat Hagadol. Então, nós temos, então, né, o tema para nosso shiur é exatamente este, né? O Shabbat Hagadol e a questão de Mashiach, né? E nós vamos ver essas questões nesse sentido aqui, ok? Sobre a questão do Shabbat Hagadol, os nossos mestres, né, trazem para nós, né, a pergunta para refletirmos e a resposta, obviamente. Porque o Shabbat anterior a Pesach se chama Shabbat Hagadol, que significa o grande Shabbat. Então a resposta que os nossos mestres trazem são: milagrosamente, Deus salvou os judeus das mãos dos egípcios, que queriam matá-los por ter usado seus deuses, os cordeiros, né, para sacrifícios. Como esse milagre aconteceu no Shabat, antes de Pesach, ficou sendo chamado de Shabbat Hagadol, o grande Shabbat, para recordar o milagre para sempre, né? Então, o que se fala sobre essa questão deste milagre, né, que os egípcios queriam exterminar o povo judeu num Shabat, por causa do sacrifício dos deuses egípcios. Quem eram os deuses egípcios? Era uma infinidade de divindades que eles tinham ali, de deuses, né? Entre eles existia também como divindade, como Deus para os egípcios, o cordeiro. Então o cordeiro era um deus, entendeu? Então, dentro desse aspecto aí, 4 dias antes, né, Hashem orientou Moshe para ordenar ao povo que 4 dias antes cada família pegasse um cordeiro sem defeito, né, o máximo de 1 ano de idade, sem defeito, e durante 4 dias ele ficaria sendo observado dentro do lar judaico. E no 5º dia, né, no entardecer do 4º dia, então ele seria esse cordeiro sacrificado. Essa questão do cordeiro ser sacrificado aqui não era, em hipótese nenhuma, um sacrifício para perdão de pecados, muito pelo contrário. Era um sacrifício da idolatria, era sacrificar a idolatria, era destruir a idolatria.
Então, o povo judeu já estava acostumando-se realmente a encarar o cordeiro como uma divindade também, né, devido ao seu baixíssimo nível espiritual. Então, antes que houvesse a libertação, e aquela geração não tinha nenhum mérito propriamente dito, então Deus ordenou a eles 2 mitzvot, 2 mandamentos para cumprirem, e assim eles teriam então méritos realmente para a redenção, né, serem salvos do Egito, a salvação se manifestar para o povo judeu. Dessas 2, né, nós temos a Brit Milá, a circuncisão, que aquela geração o fez, então eles cumpriram a mitzvah da Brit Milá, e a outra foi exatamente o sacrificar a idolatria, destruir a idolatria, e esse segundo seria exatamente o sacrifício do cordeiro. Então eles estariam sacrificando de fato a idolatria, eles estariam destruindo a idolatria ao sacrificar o cordeiro. Então cada família estaria assim o fazendo, né? Vejam bem, somente de homens de 20 anos até 60 anos, que foi contado, né, eram 600 mil. Então por aí vocês tiram uma base, o quanto de cordeiros só nesta contagem foi feita. Só que tinha muitas outras milhares de famílias que estavam saindo do Egito. Foi cerca de 3 milhões de judeus que saíram do Egito. Então imagine quantas milhares e milhares de famílias existiam naqueles dias, naquele momento, e quantos milhares de cordeiros foram sacrificados, certo? Então por isso, o Paró e o povo egípcio, né, se levantaram em grande ira contra o povo judeu e queriam exterminá-los. Por quê? Porque eles estavam sacrificando os seus deuses, os cordeiros, certo? Então essa mitzvah do cordeiro era exatamente para que o povo judeu em si quebrasse toda a idolatria no seu interior, quebrasse a idolatria na sua ação prática, né? Para que realmente estivessem livres da idolatria. Então isso se tornou também um mérito, junto com a Brit Milá, a circuncisão, né? E assim, então, eles tinham 2 méritos, porque cumpriram 2 mitzvah, certo? Então, nesse sentido, eles tinham méritos para a libertação, a salvação do Egito. Então, esse é um dos grandes fatores sobre o Shabat Hagadol. Nesse Shabat ocorreu outro acontecimento. Quando os egípcios viram que os judeus usavam cordeiros para o seu sacrifício de Pêssar, perguntaram: por que estão preparando esses cordeiros? E os judeus replicaram: logo Deus trará ao Egito uma praga, que será a morte dos primogênitos. E ele nos ordenou que oferecêssemos sacrifícios de Pêssar, para que fôssemos poupados desta praga. Então, a outra questão dentro dos sacrifícios dos cordeiros era exatamente que os primogênitos dos judeus fossem também poupados. Então, ao destruir a idolatria, eles também estavam preservando todo o primogênito judeu, ok? Quando os primogênitos egípcios escutaram isso, apresentaram-se a seus pais e ao faraó e exigiram: deixe os judeus partirem em liberdade. Não queremos perder a vida por causa de uma praga. Os pais e o Paró se negaram, e por essa razão os primogênitos desembainharam suas espadas. Sobreveio uma batalha na qual muitos egípcios perderam as suas vidas. Para recordar este fato, chamamos ao Shabat em que isso aconteceu, Shabat Hagadol, o grande Shabat. Então o Shabat Hagadol também pode traduzir-se com o significado de o Shabat dos grandes. Até agora, os judeus haviam sido como crianças pequenas, pois nunca haviam cumprido uma mitzvah, nunca haviam cumprido um mandamento propriamente dito. E nesse Shabat, porém, cumpriram sua primeira mitzvah, a preparação de um cordeiro para o Korban de Pêssar,
Este foi o começo da observância das mitzvot. E, em um certo sentido, agora tornavam-se grandes, como um menino no dia do seu bar mitzvah. Lembrando que todo menino judeu, ao completar 13 anos de idade, ele faz o seu bar mitzvah. Então, o bar mitzvah significa, literalmente, bar, filho, mitzvah, preceitos, deveres, mandamentos. Então, literalmente significa filho do dever, ou filho do mandamento, entendeu? Então é por isso bar mitzvah, certo? Que serve tanto para se referir como filho do dever ou filho do mandamento. Então, a partir dessa idade de 13 anos para o menino e para a menina a partir dos 12 anos de idade, que é o bat mitzvah, filha do dever, filha do mandamento. Então, a menina a partir dos 12 anos e o menino a partir dos 13 anos, né, tornam-se responsáveis por si mesmos, né, pelas questões espirituais, né? Se ele obedece às bênçãos, se ele não obedece, aí vem a correção, entendeu? Então, por isso, bar mitzvah para os meninos e bat mitzvah para as meninas. Então, esses são aspectos realmente da questão do Shabbat Hagadol, o grande Shabbat, onde naqueles dias, nesse tempo, né, realmente os filhos de Israel cumpriram mandamentos, mitzvot, e isso tornou-se mérito para eles, para que eles pudessem realmente ter estes méritos para a libertação e a salvação do Egito, ok? Então, por isso, recordar, sem sombra de dúvidas, as questões dos mandamentos, né? Os nossos mestres, né, eles nos ensinam que estudar a Torá, estudar as 7 leis de Noé, né, os seus mandamentos, suas ramificações, etc. e tal, né? Então, estudar Torá e estudar as 7 leis de Noé, que é realmente o aspecto para o Benei Noé, nessas duas questões. Estudar e não praticar é considerado pior do que o idólatra. Então vejam bem a nossa responsabilidade sobre a questão de estudar a Torá e as 7 leis de Noé e não cumprirmos, sermos simplesmente preguiçosos ou ociosos espiritualmente falando e não praticarmos aquilo que nós estudamos. Então nos torna piores do que os próprios idólatras. Então, por isso, né, o judaísmo significa ação. Então, estudar e praticar são irmãos gêmeos, inseparáveis. Então, por isso, a eficácia do estudo está na prática. E quando se pratica, é porque estudou muito bem. Então, por isso, estudar, né, a Torá e as 7 leis de Noé e praticar, certo? Traz méritos para a nossa redenção. E isso também tem muito poder sobre a questão de estarmos ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, né, para realmente abreviar a revelação de Mashiach, para que Mashiach aconteça a qualquer momento mesmo agora. Amém, vem amém. Então vejam bem realmente como que os Benei Noé têm de fato um grande e maravilhoso papel nesta reta final para a revelação de Mashiach, para transformar o mundo, para ser a moradia de Hashem. Então não esqueça desse detalhe também, ok? A nossa paraxá, né, Metzorah, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz para nós, né, com referência a essa paraxá, o seguinte ensinamento. Essa porção da Torá trata de mancha, tsaraat, né? Essa questão de tsaraat, ela é usada entre aspas, né? Entre aspas, né? Em algumas traduções aí, entre aspas, como lepra. Mas é só para ter uma noção. Mas na realidade não é lepra, como já foi mencionado
Porache, né, Narmânides, né, então não, a tradução não é essa, é Tsaraat, é uma doença sobrenatural e espiritual que era cometida na casa, na roupa e na pele daquele que cometia Lashon Hará, né, fofoca, maledicência, calúnia, difamação e por aí afora vai, entendeu? Então, em alguns lugares você vai encontrar, entre aspas, como tradução de lepra, mas não é lepra, é apenas para ter uma noção. Com relação às leis sobre as manchas, diz o nosso Rebbe, que se propagam na pele, há algo muito interessante e difícil de se compreender. Se em algum membro do corpo surge uma mancha de Tsaraat, né, como Seet e Bacheret, que significa, né, manchas em tom claro e escura, sucessivamente, Seet claro e Bacheret escuras, ou pelo de cor branca, né, na pele da pessoa ali. Então a pessoa ela é considerada impura, que aparece alguma mancha ou algumas manchas. Entretanto, quando essas manchas elas avançam de uma tal forma em que ela cobre, ela toma conta do corpo inteiro da pessoa, então, dessa forma, a pessoa ela é considerada ritualmente pura. Então, né, a pergunta, por que se a mancha se propaga apenas em parte do corpo, torna o indivíduo impuro? Porém, caso cubra completamente o seu corpo, ele está puro. Por quê? Então, há duas respostas para essa pergunta que o nosso Rebbe Menahem Mendel traz para a nossa reflexão. Primeira, decisão da Torá, que é Gezerat Tuv, ou seja, decisão da Torá. Está escrito na Torá, ponto. Isso significa que, de acordo com a lógica, não faz sentido. Se algumas manchas tornam o indivíduo ritualmente impuro, e essas manchas cobrem o corpo inteiro, voltou o sinal. Baruch Hashem, o sinal voltou, está de volta o sinal. Ou seja, tivemos uma pequena queda aí no sinal da internet. Ou seja, se há algumas manchas no corpo da pessoa, ela torna-se ritualmente impura. Mas se essas manchas proliferam e cobrem o corpo inteiro da pessoa, ela é considerada ritualmente pura. Por que isso? O nosso Rebbe traz duas respostas. Então, a primeira delas, Gezerat Hakatuv, que significa decisão da Torá. Está escrito. Isso significa que, de acordo, né, com essa questão em si, parece que não há lógica, né? Algumas manchas ritualmente impuro, e a mancha cobre todo o corpo da pessoa, a pessoa torna-se uma única mancha em toda a sua pele, dos pés à cabeça, né? E aí então ela torna-se ritualmente pura. Por quê? Deus decidiu que está pura, ponto. Por isso, Gezerat Hakatuv. Decisão da Torá, está escrito, Deus diz que é pura. Ponto final. Ele decidiu, ele é Deus. E não há ninguém comparado a ele, e muito menos superior a ele, para dizer o contrário. A segunda resposta, podemos argumentar que, na verdade, há lógica por detrás disso. Pois caso a mancha só se propague em uma parte do corpo, certamente é uma enfermidade. Entretanto, caso cubra toda a pele, pode ser algo natural do próprio organismo da pessoa, certo? E por isso não há uma mancha no modo exato da palavra, mas sim algo natural do próprio corpo, do próprio organismo da pessoa, né? Então vejam bem, né? Essa questão de ritualmente puro e ritualmente impuro. Ritualmente impuro, algumas manchas faz com que ela seja ritualmente impura.
as manchas se espalham, vão emendando uma na outra e torna-se uma única mancha e acaba cobrindo todo o corpo da pessoa. Ela fica da cabeça aos pés, né, uma mancha só, no sentido de que realmente todo o corpo dela torna-se branco, né, uma cor branca, transparente, como de um bebê que acaba de nascer. Então, nesse sentido, ela torna-se ritualmente pura, né? Por duas razões. Primeiro, Gezerat Hakatuv está escrito na Torá, é decisão de Deus, ponto final, certo? E a segunda questão, que há uma lógica por detrás disso, que realmente é algo natural do corpo daquela pessoa, do organismo daquela pessoa, que proliferou seu corpo inteiro e ela torna-se ritualmente pura. O nosso Rebbe continua falando sobre a questão, a Guemará, né, relaciona isso com a Geulá. Geulá é redenção, certo? Manchas simbolizam pecados e transgressões, nós sabemos disso daí. A Guemará diz que Mashiach somente chegará quando todos os governos e reinados existentes nos quatro cantos do nosso planeta se voltarem completamente contra Israel. Então, nesse primeiro nível, certo, dessa comparação, então, não se estranhe que algum país se levante contra Israel. Faz parte da redenção. O seu governante, isso não significa o povo em si, ok? Mas o seu governante, o seu ministério, certo? As suas forças armadas se levantam contra Israel. Então não fique apavorado com isso, nem nervoso com isso, certo? E nem pergunta por que Deus está permitindo isto. E isto, vamos usar a expressão aqui do hebraico, Gezerat Hakatuv, está escrito na Torá, ponto. Entendeu? Então, quando nós estivermos contemplando nações se levantando contra Israel, Baruch Hashem, a Geulá está aí. Mashiach se revelará a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo agora. Amém, vê amém. Então esse é um dos aspectos, ok? Então por isso, esse será o sinal de que a redenção está próxima, como consta na própria expressão. Se tudo ficar branco, significa se todos os governantes se levantarem contra o povo judeu, estará puro, ou seja, a redenção se revelará. A redenção acontecerá a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Entendeu? Então, por isso, né, os nossos sábios, os nossos mestres, o nosso Rebbe Menachem Mendel traz esta questão para que nós possamos estar atentos, alertas às realidades dos fatos, né? E não venhamos cair aí veja bem, qualquer coisa que acontece em Israel, em torno de Israel, o que não falta são os profetas da fome, falando do Apocalipse, falando do Armagedon, né, a destruição do mundo, das pessoas. Tem aqueles que diz assim, é o momento de morar no céu. Então, quer dizer, as pessoas vão virar estrelinha e vão morar no céu. Ou vão virar algum cometa e vão para o céu, para o espaço sideral, certo? Então, se porventura alguém acredita nisso, só um alerta. Você está sendo enganado, porque você não vai morar no céu. Você não vai virar estrela, você não vai virar cometa, você simplesmente não vai virar nada que habite na dimensão do espaço sideral. A Torá, os 5 primeiros livros, os profetas, Salmos está com uma vasta expressões, versículos que falam sobre toda a renovação da terra. As profecias falam do terceiro templo. O terceiro templo
ele será construído aqui em Jerusalém. A dimensão espiritual, né, onde está Jerusalém e o templo, o terceiro e definitivo templo, eles se materializarão aqui. Por quê? Porque é uma questão de Gezerat Hakatuv. Está escrito na Torá. Está escrito. E é a vontade divina. Ponto. Quem vai mudar aquilo que Deus estabeleceu? É só estudar, pesquisar, e você vai encontrar a verdade. Ok? Então, novamente surge a questão: como pode ser que nos tempos mais obscuros, onde o mal prevalece, e nosso nível espiritual é tão baixo, seja justamente o momento da chegada de Mashiach? E para isso temos também duas respostas, o nosso Rebbe diz. Primeira, não há lógica, mas assim é a vontade de Deus. Gezerat Hakatuv. Dentro desse aspecto, amados, o que nós precisamos entender, o que Deus, o que o soberano, Adon Olam, aquele que é Hashem Tsevaot, o Senhor dos Exércitos, aquele que é Hashem El Shaddai, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é Hashem Gibor, aquele que é a força, aquele que é o único grande eu sou. É Ele que determina. E ponto final. É uma questão de nós estudarmos, de nós pesquisarmos, de nós cada vez mais estarmos no fundamento judaico do que é Mashiach, o que é a redenção, o que é o fim da galute, o exílio, para não cairmos nesses enganos apocalípticos, Armagedon e companhia limitada. Então, quando começa a acontecer alguma coisinha em torno, em Jerusalém, em Israel e em torno de Jerusalém e Israel, aparecem os profetas da fome, aparecem os profetas do amarelão, e começa a falar um monte de baboseira. E o povo, com medo, acaba se subjugando às falácias, as mentiras, e começam a ficar apavorados. Vai ser hoje? Ah lá, ó, jogaram uma bomba em Israel, então vai ser hoje. Pronto, vamos virar estrelinha, vamos para o céu. Não. Não. E não. Se você quer habitar o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido popularmente como vida eterna, você tem que passar por todos os processos aqui, nesse tempo presente. Entendeu? Senão, simplesmente você vai virar puff. Ou seja, é que nem uma bexiga. Quando você fura ela, ou ela estoura, ou ela murcha. Não serve para mais nada. Então simplesmente deixará de existir. Então por isso, estudar, pesquisar e ir nas fontes corretas, fontes certas judaicas. Por isso, justamente no momento que não merecemos, Ele nos mostrará a sua bondade e irá nos redimir. Então essa é a primeira resposta com referência a isso. A segunda resposta, diz o nosso Rebbe, podemos também observar a situação de outro prisma. Quando o mal se difunde e se expande por todo o mundo, não é uma simples prevalência, pois caso fosse, todavia haveria ao menos resquícios do bem. O fato de o mal tornar-se absoluto significa que já não há espaço para o bem. Esse será um sinal de que Deus está separando o bem do mal, para depois eliminar o que não presta, purificando assim o mundo e o preparando para a chegada de Mashiach, que será ainda hoje, se Deus quiser. Amém, vê, amém. Ou seja, nessa segunda resposta aqui, o que o nosso Rebbe quer trazer para nós é que o mal, ao se propagar, e isso ele permite, por quê? Porque o mal precisa se revelar. E aqueles que ainda estão
né, embustido, né, estão ainda como diz ainda, estão na moita, estão em cima do muro, são os embusteiros, que ficam em cima do muro, fica atrás da moita, certo? Aquele que não é e é, aquele que diz que é, mas ao mesmo tempo não é. Ou seja, resumidamente, aquele que realmente diz que é monoteísta e vive o estudo da Torá, das 7 leis de Noa e pratica. Este é o bem que está sendo revelado e que está sendo separado do mal. Então, por isso, é necessário que o mal se propague para que realmente os embusteiros saiam da moita, saiam de cima do muro. E como diz o nosso Rebbe, exatamente com qual finalidade? Para depois eliminar o que não presta e purificando o mundo e revelando o Mashiach. Entendeu? Então, nesse aspecto, amados, nós precisamos olhar o que está acontecendo no mundo, no nosso país, e olharmos com os olhos dentro da visão profética real e verdadeira da palavra. Para que não sejamos enganados, nem levados por emoções, nos tirando a razão, que significa conhecimento através do estudo, através das fontes corretas judaicas, com fundamento judaico, sabendo de quem estamos aprendendo, para que nós possamos permanecer apartados à direita, o bem. E o mal vai continuar sendo apartado à esquerda, onde realmente aí vão se manifestar realmente. Então, não se preocupe no sentido de desespero. Se preocupe no sentido, eu preciso me preparar mais e mais, porque Mashiach está aí. Mashiach está aí. O mal está se propagando. E cada vez mais nós estamos vendo entre as nações o mal se propagando e pessoas do bem se manifestando. E nós estamos vendo que está sendo apartado pessoas do bem à direita e pessoas do mal à esquerda. E realmente as pessoas do bem, mesmo que tenham ainda uma certa distorção do monoteísmo, do único Deus, aquele que está acima de tudo e de todos, à medida que vão prosperando nisto, Deus vai trazendo para eles conhecimento, sabedoria, entendimento, para que mais e mais possam compreender de fato o que é o único Deus, o que está único acima de todos e de tudo. E isso vai sendo aprimorado nestas pessoas. Nós que já estamos, nós precisamos fazer essa luz expandir, esse conhecimento expandir. Falar do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica a tantas quantas pessoas possível. E não perdemos tempos, em hipótese nenhuma, com questões seculares que nos tiram da presença divina, que nos tiram realmente da casa de Deus, que é estar realmente nas nossas comunidades, nas nossas sinagogas Beneinor, para que mais e mais possamos nos fortalecer na sabedoria, no conhecimento, no entendimento, para podermos expandir cada vez mais esta verdade, esta realidade. E aí nós vamos cada vez mais fazendo com que as trevas recuem. E aí você vai vendo que realmente o bem vai indo para a direita e o mal vai indo para a esquerda. E no momento adequado, realmente, com a revelação do justo Mashiach, então o mal será totalmente erradicado. Ok? Algumas questões que nós temos dentro desse aspecto aí, né, nós podemos ver aqui. Com referência à crença em Mashiach,
né? É algo que nós precisamos acreditar realmente na questão de Mashiach, né? Não apenas no sentido, né, guardar para o futuro a sua revelação, mas realmente crer no Mashiach como algo que está acontecendo agora mesmo, amém, vem amém. Ou seja, é tomar posse da revelação do justo Mashiach para qualquer momento, e qualquer momento agora mesmo, amém, vem amém. Então, os nossos mestres, eles falam que a crença em Mashiach é algo que nós não podemos colocar para o futuro, mas algo para agora. Acreditar nisso, confiar nisso, que Hashem o fará, com que o justo Mashiach se revele agora mesmo, amém, vem amém. Dentro desse aspecto, né, os nossos mestres falam que isso está baseado em Deuteronômio, Devarim, capítulo 30, versos 3 a 5, que diz assim: Deus, vosso Deus, fará retornar vosso cativeiro e terá compaixão de vós. Então aqui nós temos a promessa de que Deus ele vai espalhar o povo judeu nos 4 ventos do planeta, mas ele fará retornar o seu povo. Então esse é um dos sinais que nós precisamos estar atentos, que realmente Mashiach está às portas, ou à porta, no singular, que a redenção tem uma porta só, ok? Então, a partir de 14 de maio de 1948, você já pode dizer, os passos de Mashiach é uma realidade. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz que realmente a redenção é iminente, é para qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Entendeu? Fará retornar vosso cativeiro e terá compaixão de vós. Ele vos retornará e reunirá. Se vossos dispersos estiverem nos últimos confins dos céus, Deus vos trará. Ou seja, onde tiver um judeu, no lugar mais distante de Israel, no lugar mais escondido dentro do planeta, Deus o fará retornar. Não é aquele que diz assim, eu me sinto judeu. Não importa se você se sente judeu ou não. É Deus que vai fazer isto. Não é você. Não adianta nada eu me sentir judeu e não ser judeu. Mas eu ser um Benei Noach, Mashiach, é ele que vai revelar se realmente eu sou um Benei Noach ou se eu sou um judeu. Porque ele vai cheirar. Ele vai julgar pelo cheiro. E como diz os nossos mestres, aí os nossos rabinos, naquele dia, nos dias de Mashiach, é ele que vai cheirar os povos. E ainda se tiver algum ali judeu que não achou a sua identidade, aquelas coisas todas, né? Dentro da halachá judaica, né? Então Deus, aliás, Mashiach, né? Vai cheirar e vai dizer, ó, você é um judeu, pode ir embora para Israel. E você vai embora para Israel. Então eu não preciso me preocupar agora no momento de fazer conversão ou não. Por quê? Porque Mashiach vai fazer isso daí e com absoluta certeza ele vai dizer, e mesmo que eu permaneça como Benei Noach entre as nações, o reinado é de Mashiach. Mashiach estará reinando sobre Israel, sobre o povo judeu e sobre as nações. O rei é o mesmo. As bênçãos para o povo judeu são as mesmas bênçãos para as nações, os Benei Noach. Amém, para o Hashem. Então, nós precisamos estar focados na nossa missão. Isso que é mais importante. Ok? Então, por isso, né, essas palavras falam exatamente sobre essa questão baseada em Deuteronômio, capítulo 30, versos 3 a 5. Certo? Nós temos aí a questão da restauração do Beit HaMikdash, o terceiro templo que será construído definitivamente. E ninguém mais poderá sequer tirar um único tijolo do terceiro templo, porque ele será eterno, né? Então, com base nisso, né, os nossos mestres trazem para nós, por exemplo, Ezequiel, capítulo 37, versos 26 a 28. Eu darei o meu santuário no meio deles para sempre.
meu lugar de moradia ficará sobre eles. As nações saberão que eu sou Deus, que santifica Israel, quando meu santuário ficar no meio deles para sempre, certo? Então, Ezequiel capítulo 37, versos 26 a 28, nos fala sobre esta realidade aqui, bem como Ezequiel capítulo 40 e Isaías capítulo 2, verso 2, também confirmam esta realidade. Vejam bem que fala, diz o Eterno através do profeta, eu darei o meu santuário no meio deles. Que santuário é? O Beit Hamikdash. No meio de quem? Do povo judeu. Meu lugar de moradia ficará sobre eles, ou seja, o santuário estará ali, no monte do templo. Hoje tem lá, né, algumas mesquitas lá, mas ali é o monte do templo de Jerusalém, do templo que Salomão construiu. Aquilo será restaurado realmente ao poder do povo judeu. E é ali que será construído em toda aquela dimensão o terceiro e definitivo templo. Então, o meu lugar de moradia ficará sobre eles. As nações saberão. Quem são as nações? Toda a nação não judaica. As nações do mundo inteiro saberão esta realidade. Que realidade? Eu sou Deus. Que Deus é esse? Que santifica quem? E santifica Israel, o povo judeu. Jerusalém, o Beit Hamikdash. Certo? E quando o meu santuário ficar no meio deles, para sempre. Olha a expressão, para sempre. Não haverá como destruir o terceiro templo. Por quê? Porque esse santuário ficará para sempre em Jerusalém. Certo? Também nos fala sobre, além de Devarim, Deuteronômio, nos fala outras passagens sobre exatamente a questão da reunião, ou reunir os dispersos do povo judeu em Israel. Certo? Isaías capítulo 11, versos 11, 12 e 16. Será nesse dia que Deus novamente estenderá sua mão pela segunda vez para adquirir o resto do seu povo, que terá ficado na Síria, no Egito, Patros, Cush, Elam, Shinar, de Hamat e das ilhas do mar. Haverá uma estrada para o resto do seu povo que ficará na Síria, como houve para Israel, no dia em que eles subiram da terra do Egito. Isaías 43, versos 5 e 6. Não temais, pois eu estou com vós. Eu trarei vossa semente do leste e vos reunirei do oeste. Eu direi ao norte, rendam-se, e ao sul direi, não os retenham. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Então nós temos aí Isaías 11, que fala sobre a questão da Síria, Egito, Patros, Cush, Elam, Shinar, Hamat, as ilhas do mar, etc. Aí você pergunta, mas e o resto do mundo? Aí vem Isaías capítulo 43, versos 5 e 6, que fala que ele trará do leste, do norte, do sul, né, do oeste, dos 4 pontos cardeais do mundo, né? Trago os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Ou seja, até o lugar mais escondido que possa haver entre os 4 pontos da terra será levado para Israel. Amós também diz, capítulo 9, versos 14 e 15. Eu retornarei o cativeiro do meu povo Israel, e eles construirão as cidades que ficaram em ruínas e se estabelecerão. Eu os plantarei sobre sua terra, e eles nunca mais serão extraídos de sua terra que eu lhes dei, diz Deus, o vosso Deus. Então, mais do que nunca, a partir de 14 de maio de 1948, quando o povo judeu começou a retornar para Eretz Israel, significa que nunca mais serão extraídos. Pode o mundo inteiro se levantar contra Israel para extingui-los, tentar melhor, extingui-los, exterminá-los ou tirá-los da terra. Não conseguirão. Por quê? Porque Hashem Tsebaot, o Eterno dos exércitos, com as suas miríades e miríades de anjos, estão em Israel, estão com o povo judeu, estão com as forças de defesa de Israel.
Podem tentar o que for, não conseguirão remover o povo judeu da terra de Israel. Israel existe e existirá para sempre. Ponto. Não tem como remover isto. Está escrito. Ponto final. Jeremias também ele diz assim no capítulo 23, versos 7 e 8. Portanto, vejam, dias virão, melhor dizendo, diz Deus, quando eles já não dirão, porque por Deus vivo, que trouxe os filhos de Israel da terra do Egito, e sim dirão, porque Deus vivo, que tomou e trouxe a semente da casa de Israel, do país do norte e de todos os países, onde ele, o Eterno, os tinha banido, e eles morarão em sua terra. Amados, profecias de milhares de anos estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e os profetas da fome vêm aí com uma palavra de Apocalipse e Armagedon para tirar as pessoas do verdadeiro foco da palavra. Vem os profetas da febre amarela, os profetas da fome, os profetas do negativismo, os profetas da morte. São os profetas que estão contra Hashem, contra Deus e a sua palavra. Deus não disse nada dessas porcarias que eles estão falando. E você que acredita nisso, você está em sérios apuros. Ou você se liberta dos falsos profetas, ou você vai sucumbir junto com eles. Ou você se liberta para a vida e a vida eterna. Buscando nas fontes com fundamento judaico, com orientação rabínica, realmente a se preparar para os dias de Mashiach, a redenção final, para poder adentrar no Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido popularmente como a vida eterna. Ok? No 2 Reis, capítulo 17, depois você pode ler aí, ali fala a profecia sobre a questão, as 10 tribos do reino do norte de Israel, exiladas pelos assírios, né, antes da destruição do primeiro Beit Hamikdash, e dispersos além do rio Sabation e as montanhas da escuridão, também retornarão. Essa promessa divina do retorno e restauração em Israel, ela é incondicional, não depende da vontade humana, não depende de nenhum, entre aspas, doutor PhD em teologia, que vem falar de Apocalipse e Armagedon para tirar as pessoas do verdadeiro foco, certo? Ela é incondicional, Hashem o disse, Hashem profetizou, ponto final, certo? Então, nós temos aí dentro desse aspecto aí, Ezequiel capítulo 20, né, que nos fala em vários versículos aí, o que surge em vossas mentes não acontecerá. Então, o que surge nessas mentes fracas, doentes, negativas e destrutivas, o que surge em vossas mentes não acontecerá. Isto é, o que dizes, seremos como as nações, como as famílias dos países, vamos servir a madeira e a pedra. O que significa servir a madeira e a pedra? São segmentos religiosos em que os seus deuses, entre aspas, a sua salvação está no Deus da madeira, que foi levantado no madeiro, certo? E aqueles da pedra, aqueles que falam que a sua pedra é a salvação. Então, vamos servir a madeira e a pedra, como eu vivo, diz o Senhor Deus, com certeza os governarei com mão poderosa, com braço estendido e com a fúria que expressarei. Eu vos tirarei das nações e vos reunirei das terras onde estivesses dispersos. Ele está falando, amados, especificamente para as chamadas 10 tribos perdidas, assim conhecida, as 10 tribos que realmente foram dispersas pelos assírios e elas se mesclaram no meio das nações.
elas foram assimiladas no meio das nações e acabaram perdendo a sua identidade judaica. Então essas 10 tribos que já estão sendo descobertas e já estão sendo partes delas reconduzidas a Eretz Israel. Você já ouviu falar sobre isso daí? Por exemplo, judeus na África que já foram levados para Israel. Hoje já tem inclusive rabinos judeus. Aliás, rabinos, né, negros. Hoje em Israel tem. Você entendeu? Porções de tribos que foram encontradas em vários lugares de vários países. Você está vendo as notícias que por aí afora vem anunciando há algumas décadas sobre isso daí, certo? Eu vos reunirei das terras onde estivesses dispersos, com mão poderosa, braço estendido e fúria expressada. Eu vos farei passar um a um sob o bastão que vos trarei para o pacto divino. Pois na minha montanha sagrada, na montanha do topo de Israel, diz o Senhor Deus, lá estarão todos da casa de Israel, ou seja, as 12 tribos da casa de Israel. Porque fala de expressão aqui, de fúria expressada, mão forte, etc e tal. Porque para tirar essas 10 tribos do paganismo, da idolatria que estão tão enraizados depois de tantos milênios, tem que ser com aquela fúria mesmo, para arrancar. Isso significa que vão sofrer muito, vai doer muito para eles, mas que eles serão arrancados da idolatria, do paganismo, serão arrancados. A princípio, com muita dor. Por quê? Porque perderam a identidade, estavam apegados de alma, corpo, no seu paganismo, na sua idolatria, e acreditavam naquilo como verdade. Então, por isso, com a fúria de Hashem expressada, eles serão arrancados dali. Isso significa que vai doer, vai machucar, mas é apenas por uma questão de horas, porque aí a alma divina vai se revelar, vai se manifestar, e aí eles vão se identificar com o judaísmo. Então isso será um bálsamo para eles, ok? Então, lá estarão todos da casa de Israel para servir a mim, na montanha sagrada de Hashem, no topo de Israel. Quando eu vos tirar das nações e vos reunir das terras onde estivestes dispersos, e vos santificarei aos olhos das nações, vós sabereis que eu sou Deus, quando eu vos trouxer para a terra de Israel, para a terra a qual levantei a minha mão, para dá-la a vossos pais. Ezequiel capítulo 20, versos 32 a 37, 40 a 42, ok? Então esta é uma das coisas. Lá em Ezequiel capítulo 36 você vai encontrar mesmas coisas desse sentido, ok? Temos aí algumas expressões que nos falam sobre aquilo que acabamos de falar, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel disse, com referência de separar o mal e o bem, para que o mal possa ser realmente eliminado, extirpado, né, na redenção final. Então, na era messiânica, marcará o fim do mal e do pecado. Ezequiel capítulo 37, verso 23 diz: eles não se corromperão mais com os seus ídolos e com as suas abominações e com todas as suas transgressões. Sofonias capítulo 3, verso 13. O resto de Israel não fará nenhum mal, e eles não dirão mentiras, nem terão uma língua mentirosa na boca. Não vai ter mais lashon hará. Zacarias 13, verso 2. Será nesse dia que eu cortarei os nomes dos ídolos da terra, e eles não serão lembrados nunca mais. E eu também removerei da terra os falsos profetas e o espírito da impureza. Por isso os profetas da fome, se não fizerem techuvá ao único verdadeiro Deus, vão ser extirpados da face da terra. Porque além de mentir, levou muita gente a errar. E nas últimas décadas, Deus está revelando a sua palavra viva e real. Nunca se viu tanto falar de judaísmo como nas últimas décadas estão falando. E assim sucessivamente.
Nunca se falou tanto de Mashiach, o verdadeiro Mashiach, o justo Mashiach, como se está falando. Ou seja, os falsos profetas serão removidos da terra, serão arrancados da terra, serão eliminados. Quem não fizer techuvá nesses últimos dias, certo? Vai ser removido, sem sombra de dúvidas. E não vai sobrar nem cheiro dos tais. Assim como também de todo espírito de impureza, de todo pecador que não fizer techuvá. Malaquias capítulo 3, verso 19. Pois vejam, o dia vem, queimando como um forno. Aí aparecem os profetas da fome e fala que a primeira destruição do planeta foi com água e a última destruição será com fogo. Totalmente totalmente ignorantes no conhecimento da palavra. Pois vejam, o dia vem queimando como um forno. Esse queimar aqui significa realmente queimar o mal e purificar o bem. Queimar realmente tudo aquilo que é negativo e destrutivo, para que possa brotar realmente novas vidas, com caráter refinado, numa verdadeira techuvá, para poder, sem sombra de dúvidas, fazer parte da redenção final com o justo Mashiach. E todos os pecadores devassos e todo aquele que faz o mal será consumido como a palha. São aqueles que realmente são devassos, certo? São cruéis e não fizeram techuvá, não fizeram arrependimento. Serão realmente consumidos como a palha. Não lhes restará nem raízes e nem ramos. Em outra parte de Salmos, há um salmo que diz que o ímpio, seu lugar não se achará mais. Está aqui. Isaías capítulo 60, verso 21. Vosso povo será todo justo. Eles herdarão a terra para sempre. Quem é o povo que será todo justo? Todo o povo judeu e todas as nações que estarão vivenciando as 7 leis de Noah sobre o reinado de Mashiach. Porque Mashiach, ele não será rei só sobre Israel e o povo judeu. Ele será o único rei sobre todas as nações. Ele será o único rei sobre o mundo inteiro. E por isso, o vosso povo, a começar pelo povo judeu, será justo e herdarão a terra para sempre. Certo? É o que está acontecendo, o retorno do povo judeu para a terra de Israel. E, ao mesmo tempo, todas as nações estarão se tornando justos nessa redenção final com o justo Mashiach. Jeremias capítulo 50, verso 20. Nesses dias e nesse tempo, diz Deus, a iniquidade de Israel será procurada, porém não existirá. E os pecados de Judá, mas eles não serão achados. Por quê? Porque o mal, o pecado e toda aí qualquer corrupção e depravação não existirá mais. Será o reinado de Mashiach. Ok? Isaías capítulo 11, verso 9 diz, a terra estará cheia do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Isaías capítulo 40, verso 5 diz, a glória de Deus será revelada, e toda a carne verá, reunida, que a boca de Deus falou. Então, nesses dias da redenção com Mashiach, certo? Toda a face da terra significa todas as nações, todos os povos, não somente o povo judeu, terão o conhecimento de Deus, do verdadeiro Deus, do único Deus. Assim como as águas cobrem realmente o mar. Numa outra tradução mais profunda, mais elevada, mais profunda espiritualmente falando, diz que o conhecimento de Deus encherá as profundezas, encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o fundo do mar.
significando que não haverá uma única partícula do planeta que não terá a presença divina, a sua palavra. Entendeu? E por isso, né, será revelada e todos verão realmente isso. Isaías capítulo 52, verso 8 diz: pois olho a olho eles verão como Deus retorna a Sião. A revelação de Deus no Monte Sinai. Aliás, a revelação de Deus no Monte do Templo em Jerusalém, onde o terceiro templo será reconstruído. O fogo que vem do céu se revelando no Beit HaMikdash. A fumaça realmente sendo elevada aos céus com o seu incenso precioso de oferenda a Hashem. A presença divina, ela será algo mais perceptível à nossa mente, porque a nossa mentalidade, ela terá uma grande transformação. E nós teremos uma sensibilidade espiritual muito elevada para poder sentir a presença divina. Isso está escrito em Isaías, que acabamos de falar, como também em Jeremias, no capítulo 31, e também em Joel, no capítulo 3, que você pode ler posteriormente aí, ok? E para finalizarmos, né, o que acontecerá com as nações? Resumidamente, os nossos mestres dizem: Mashiach retificará o mundo inteiro, de modo que todos os povos servirão ao único Deus, de forma unidos, um só pensamento, um só coração, um só sentimento, junto com o povo judeu, servindo a Hashem, o Eterno. Sofonias 3:9, já mencionado aqui: pois então eu voltarei para os povos uma língua pura, para que todos proclamem o nome de Deus, para servir a Ele em harmonia, ombro a ombro com o povo judeu. Que língua pura é esta? O hebraico. O hebraico é a única língua, o hebraico original, o hebraico bíblico, ele é a única língua que não tem palavrão, não tem besteira. Então, por isso, eu voltarei para os povos uma língua pura, ou seja, todas as nações falarão o hebraico fluentemente, principalmente no serviço a Hashem, ao servir a Hashem. Isaías capítulo 2, versos 2 a 3 e Miqueias capítulo 4, versos 1 e 2 diz: a montanha da casa de Deus, lá onde tem o Kotel, o muro, conhecido mundialmente como Muro das Lamentações, e a esplanada das mesquitas. Ali será estabelecido plenamente o terceiro templo. A montanha da casa de Deus será estabelecida no topo das montanhas, e ela será elevada por cima das colinas, e todas as nações correrão a ela. Muitos povos irão e dirão: venham, vamos subir a montanha de Deus, até a casa do Deus de Jacob, e deixar que ele, Mashiach, nos guie sobre suas condutas, e iremos pelos seus caminhos. De Sião sairá a Torá irá adiante, e a palavra de Deus de Jerusalém. Ou seja, as nações, todas as nações, enviarão realmente caravanas e mais caravanas durante todo o ano para estar em Jerusalém, junto com o povo judeu, ombro a ombro, prestando ao único Deus a honra, o louvor, a adoração devida. Zacarias capítulo 9, verso 16. Todo aquele que restará de todas as nações que vieram contra Jerusalém irá subir lá, ano após ano, para curvar-se diante do Rei Deus. Né? Zacarias 14, 9. Deus será rei sobre a terra inteira. Nesse dia, Deus será um e o seu nome um. Ou seja, nos dias da redenção final com o Mashiach, que não é Deus, o Mashiach, o Messias, não é Deus, ele é um ser humano, ele é um rei sobre a terra de Israel e sobre todas as nações. Este rei, Mashiach,
É ele que vai conduzir o povo judeu e todas as nações ao único e o verdadeiro Deus, porque este único e verdadeiro Deus é ele, o rei sobre a terra inteira, e Mashiach conduzirá todos para realmente servir e adorar e louvar a este único e verdadeiro Deus. Por isso, se você tem ouvidos, escute. E se você tem temor aos céus, temor a Deus, estude, pesquise, procure pessoas que estão mais sintonizadas realmente com estas verdades, com fundamento judaico. Procure a orientação rabínica para que você possa cada vez mais se preparar para a revelação de Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Devido toda essa questão dos estudos que se refere a Mashiach, né? Nós deixamos de mencionar aqui os nossos amados que estão presentes conosco. Na próxima terça-feira nós estaremos mencionando os nomes dos amados que estão conosco aqui na próxima terça-feira às 14 horas à tarde com a Torá. Ok? Baruch Hashem por isso, né? E amanhã, domingo, primeiro dia da semana, nós estaremos fazendo uma live aqui nesse canal, nesse horário das 14 horas, para falarmos um pouco sobre Pessach e a sua preparação para o Pessach na segunda-feira. Então faremos uma live mais rápida, né, para que nós possamos falar sobre Pessach aí. Ok? Então amanhã a gente tem um encontro especial sobre Pessach. Shalom, shalom, que você possa realmente ouvir tudo isto, possa realmente fazer com que isso seja guardado profundamente no seu coração, na sua mente, e busque realmente o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá, que está os 613 mandamentos para o povo judeu e as 7 leis de Noah, ou as 7 leis universais para as nações. Seja forte, seja luz. Mashiach há de se revelar a qualquer momento mesmo agora. Amém. Amém. Shalom.